E aí, pessoal, vamos falar sobre nutrição e a saúde da sua tireoide. Quando você pensa exatamente aqui nos nutrientes que estão sendo envolvidos na melhora, na produção, na conversão desses hormônios tiroidianos, estou falando da tirosina, do iodo, da vitamina A, do selênio, da cisteína, magnésio, zinco, ferro e vitamina B3. Fornecer tais nutrientes acaba sendo imprescindível para você garantir uma boa saúde da sua tireoide. Então, aqui é só respondendo realmente essa pergunta, mas caso você queira saber onde cada nutriente desses entra quando a gente pensa sobre o metabolismo da tireoide, é só continuar a assistir o vídeo que eu vou explicar todo o mecanismo de produção desses hormônios, tá bom? Mas antes disso, vamos falar assim, você às vezes está perguntando assim, tudo bem, mas por que que eu preciso saber sobre a saúde da tireoide, né? O que que a tireoide tem em especial? Pessoal, a tireoide tem diversas funções no seu corpo. Ele tem função, por exemplo, no seu coração, que vai garantir um bom débito cardíaco, uma frequência cardíaca. A tireoide também é importante para conseguir fazer o metabolismo lipídico, o controle do colesterol, também auxilia na contração muscular, mas mais importante que isso, ela também está associada com o aumento da atividade e do volume da biogênese dessa organela que nós conhecemos como mitocôndria. Então ele melhora a saúde das mitocôndrias. Talvez você já tenha lembrado sobre onde eu falei tanto desse termo mitocôndria, da importância dessa organela. Se você não lembra, tá aqui uma thumb para te dar uma dica que é relacionado com a produção de testosterona. A mitocôndria é uma organela que você faz a produção de testosterona. Então, a partir do momento que você tem uma diminuição na saúde da sua tireoide e também uma redução dos hormônios que são produzidos com ela, você pode reduzir a saúde das suas mitocôndrias e, consequentemente, também reduzir a síntese, a formação de testosterona, podendo causar então alterações na função sexual, redução de massa muscular, queda de libido, redução da espermatogênese, que é um dos sintomas associados quando você tem, por exemplo, um quadro de hipotiroidismo. Vale lembrar que quando você pensa também sobre a mitocôndria, ela não é necessária apenas para síntese e formação de testosterona. Ela também é importante para fazer ATP, que é energia. Então, a partir do momento que você tem uma disfunção na mitocôndria, às vezes ocasionada por um hipotiroidismo, uma redução dos hormônios tiroidianos, um sintoma frequente é a fadiga e o cansaço excessivo. Você também poderia se ressaltar que a mitocôndria é um local de beta-oxidação, de queima de gordura. Então, quando você tem uma disfunção mitocondrial, você favorece também o ganho de peso. E foi verificado também que nesse processo de formação de energia, ela também é uma potente usina de calor. Então, é verificado que indivíduos que têm o hipotiroidismo também sentem bastante frio, tá bom? Então, aqui é só para mostrar algumas funções e alguns sintomas que está relacionado com essa saúde tiroidiana, mas esse gráfico ele mostra de uma maneira um pouquinho melhor sobre quais são os sintomas associados quando temos um quadro de hipotiroidismo e um quadro de hipertiroidismo. Então, quando você pensa no hipotiroidismo, é comum fadiga, ganho de peso, intolerância ao frio, pele seca, cabelo seco, queda de cabelo, depressão, demência, câimbras musculares, edemas, problemas cardíacos, constipação intestinal, infertilidade e a irregularidade menstrual. Quando você pensa no hipertireoidismo, é normal apresentar fadiga, perda de peso, intolerância ao calor e uma extrema sudorese, nervosismo, insônia, tremor, fadiga muscular, aqui relacionados com falta de ar, palpitação, taquicardíaca, de uma maneira que você tem uma constipação no hipotiroidismo, no hipertiroidismo você tem um aumento da defecação e também tem aí uma irregularidade no seu ciclo menstrual, tá bom? Então aqui se for mostrar relacionado sobre alguns sintomas frente aí à disfunção na tireoide. Então aqui agora a gente vai falar a parte que eu gosto, eu sei que muitos não gostam disso, mas eu gosto muito de saber os porquês, né? Como é que faz para funcionar? Porque a partir do momento que eu entendo como é que funciona alguma coisa, eu consigo ter um raciocínio muito melhor do que só jogar essas informações.
Então, quando você pensa na síntese dos hormônios tireoidianos, ele inicia-se no seu cérebro, nessa região do seu hipotálamo, que você tem a formação de TRH. E ele é formado a partir de algum estímulo, pode ser, por exemplo, por um feedback dito assim, ó, olha, precisamos de hormônios tireoidianos, hipotálamo, vamos tentar ajudar a hipófise a produzir mais hormônio, aí estimulando a tireoide. Então, basicamente, você tem o seu hipotálamo que aumenta a produção, aumenta os níveis de TRH, e esse TRH, por ele ser um hormônio, ele vai se comunicar aqui na sua hipófise, ou talvez você conheça como pituitária. Tá aqui o desenho da hipófise, né? Quando os professores, né, fazia o desenho da hipófise, o pessoal falava: não, isso não é um testículo, isso é sua hipófise. Então tá aqui a sua hipófise ou a sua pituitária. Ela tem duas etapas, duas partes. Ela tem aqui uma que ela é bem inervada, cheio de vasos, que é a relação dela. Que é a adenohipófise, ou também conhecemos como pituitária anterior ou hipófise anterior, é um local que está principalmente uma comunicação de hormônio para hormônio. Então, nesse caso em específico, é exatamente essa região que o TRH vai atuar na pituitária anterior, ou seja, na hipófise anterior, com a formação de TRH estimulando a formação de TSH lá na sua hipófise. Esse outro lado aqui é a neurohipófise, né, que está mais relacionado com uma resposta neuronal para a formação de algum componente. Tá bom? Então, basicamente, o TRH estimulou a hipófise a produzir TSH. Esse TSH produzido na sua hipófise vai até a sua tireoide e estimula a produção dos hormônios tireoidianos. No caso aqui, T3, T4 e também calcitonina, que a calcitonina não é necessariamente o tema do vídeo, então vamos falar mais de T3 e T4. Nessa conversão, normalmente 93% da formação é formado T4 e 7%, mesmo ele sendo muito mais metabolicamente ativo, 4 vezes mais do que o T4, apenas 7% acaba sendo gerado, tá? Porque depois, posteriormente, vocês vão verificar que esse T4 vai ser convertido em T3. Então, esse é o mecanismo de formação dos hormônios tireoidianos. Hipotálamo produz TRH, estimula a hipófise anterior a produzir o TSH comunica com a tireoide para produzir T3 e T4. T4 é convertido em T3 e esse T3 vai exercer a função e a ação. Então agora, aqui só para mostrar uma outra coisa, então vamos supor que o indivíduo chega e arranca, tira a tireoide, por exemplo. Teve um câncer de tireoide. Então, basicamente, você tem o estímulo de TSH, mas você não tem a formação de T3 e T4, então normalmente é feito o uso do medicamento, no caso aqui em específico, por exemplo, Puran T4 ou qualquer outro medicamento que vai fornecer esse T4, tá bom? Então é por isso que é necessário o uso do medicamento a partir do momento que você não tem a glândula da tireoide. E agora vamos explicar para vocês como é feita essa formação, porque eu achei meio sucinto, vocês não acharam? Putz, TSH veio aqui, encostou na tireoide, pá, surgiu T3 e T4. Não é simples assim, né? Cadê as vitaminas? Cadê os minerais? Cadê os nutrientes que você citou que é importante nessa formação? Então, quando você pensa na saúde tireoidiana para você fazer os hormônios tireoidianos T3 e T4, eles são formados a partir de dois nutrientes. Estamos falando do aminoácido tirosina e do iodo. Sem iodo e sem tirosina, você não vai formar hormônio tireoidiano. Então, basicamente, você tem aqui, demos um zoom aqui num pedaço da tireoide e está aqui dentro das estruturas da sua tireoide. Você tem as células foliculares, que é o local que ocorre a captação, e o coloide, que é normalmente o local que fica o armazenamento desses hormônios, tá bom? Então, basicamente, você tem o iodo e a tirosina. Deixei aqui o iodo e a tirosina e vamos começar primeiro pelo aminoácido, a tirosina. A tirosina vai ser captado pelas células foliculares e vai começar a captar um monte de tirosina sendo incorporados lá no seu retículo endoplasmático rugoso. Eles vão ficar sendo juntinhos, eles vão ficar juntando, até formar um complexo. Quase 70 aminoácidos de tirosina vão formar aí um complexo que nós conhecemos como tireoglobulina. Então, tireoglobulina nada mais é
do que um complexo de tirosinas, tá bom? Então, essa é a primeira etapa. Ela chegou, captou e formou e ficou reservadinha lá esperando o iodo chegar. E o iodo, ele não tem a mesma facilidade para chegar que nem a tirosina. Ele precisa desse receptor, desse transportador que nós conhecemos como NIS, para favorecer a entrada desse iodo para o interior da tireoide. Entretanto, quando você incorpora o iodo utilizando o NIS, também é levado sódio para dentro. Lembrando que, para esse NIS funcionar, ele é dependente de vitamina A. Então, se você tem uma deficiência de vitamina A, consequentemente, você vai ter uma menor incorporação de iodo na tireoide. Incorporando menos iodo na tireoide, você vai favorecer aí o prejuízo na síntese de T4 e T3. Quando o iodo conseguiu entrar pelo auxílio da NIS, ele queria se ligar na tireoglobulina, né, que é aquele complexo repleto de tirosina. Entretanto, ele não é reativo ainda para conseguir se ligar nessa tireoglobulina. Lembrando que o excesso de iodo, da mesma maneira que uma deficiência de vitamina A, podem comprometer esse transportador que nós conhecemos como NIS, tá bom? Então também encher de iodo pode ser aí uma causa para também provocar problemas nessa tireoide. Então, o que que esse iodo tem que fazer para conseguir gerar, ficar num formato para a tireoglobulina aceitar ela? Ele precisa sofrer um processo de organificação. E quem vai auxiliar nesse processo de organificação para ele ficar realmente reativo é uma enzima que nós conhecemos como TOX. E essa TOX, né, para conseguir fazer com que seja aí uma organificação, para conseguir deixar ele mais reativo esse iodo e a tireoglobulina conseguir aceitar ele faz a geração de H2O2, que nós conhecemos como peróxido de hidrogênio. É um componente, é um radical livre. Ele acaba sendo em grandes quantidades, ele poderia provocar malefícios, mas também sem pequenas quantidades, às vezes por um excesso de antioxidante que você tem tanto medo de radical livre, você também poderia comprometer essa formação e essa organificação do iodo. A partir do momento que você conseguiu fazer essa organificação, tanto o iodo como a tireoglobulina conseguem se unir. Lembrando que essa tox ela é dependente de vitamina B3, e já que envolve um processo que tem a síntese de peróxido de hidrogênio, componentes antioxidantes como o próprio selênio ou a cisteína, né, para a gente conseguir formar a glutationa peroxidase, né, que ela é dependente da cisteína, que o fator limitante é ela, seria interessante você se preocupar. Então, cisteína você encontra em diversos alimentos, como por exemplo o brócolis, lembrando também que você poderia fazer a suplementação de N-acetilcisteína, que vai fornecer essa cisteína para conseguir garantir. Mas se você entope de antioxidante, você pode promover um prejuízo na formação de peróxido de hidrogênio e, consequentemente, também reduzir a atividade dessa tox, não conseguindo fazer a organificação do seu iodo, não conseguindo incorporar na tireoglobulina e, consequentemente, provocar uma diminuição na produção desses hormônios tiroidianos. Então você percebe que todo excesso também faz mal, tá bom? Então, basicamente, você tem o iodo, né, esse peróxido de hidrogênio, junto com a tireoglobulina. Mas quem vai grudar, quem vai juntar todo mundo num único complexo é a tireoperoxidase, conhecido como TPO. Então, a tireoglobulina é o TG e o tireoperoxidase é o TPO. Isso é importante, às vezes, quando você pede um exame de sangue para verificar, por exemplo, doenças autoimunes, né? Hashimoto, o Graves, por exemplo, que normalmente é pedido esses anticorpos, tá bom? Então, basicamente, vamos lá. Só que para essa TPO funcionar, ela é dependente de ferro. Então, se você tem uma anemia ferropriva, se você se entope de omeprazol que diminui a absorção de ferro, se você tem uma alteração no índice de saturação de transferina, se você está muito inflamado, que está elevando os níveis de hepcidina e, consequentemente, reduzindo o fator absortivo desse ferro, você vai comprometer a atividade da TPO atrapalhando, né, não fornecendo substratos dessa TPO, você vai evitar, você não vai conseguir fazer uma combinação perfeita de iodo com esse complexos de tirosina que nós conhecemos como tireoglobulina, podendo provocar novamente aí uma diminuição na síntese de hormônios tireoidianos. Então,
Vamos supor que você tem tudo perfeito, todas as vitaminas, todos os minerais, todos os nutrientes citados, você vai conseguir fazer a formação dos hormônios tireoidianos. E você não gera T3 e T4 nesse início. Primeiro você gera T1 e T2. O T1 talvez você conheça como MIT, que é o monoiodotirosina. Olha como a vida é fácil. Uma associação de um iodo e tirosina e forma o T1. E temos o DIT, que é um diiodotirosina. Então você formou o T1 e o T2. Só que você não quer o T1 e o T2, você quer T3 e T4. O que você faz? É mais simples do que vocês pensam. Você basicamente junta o T1 com o T2 e formou T3. Então, T1 mais T2 é igual a T3, que agora você tem um triiodotironina. E quando você pensa no T4, você une dois T2, dois DITs. Então, vai virar um tetraiodotironina, que é 4, né, no caso, ou você também conhece como tiroxina. Bom, então, só para mostrar um resumo aqui para vocês, você tem aqui basicamente o complexo, que é a tireoglobulina, né? Com a associação do iodo, você começa a ter a formação desses hormônios, desses compostos tireoidianos, que é o T1 e o T2, e a partir do T1 e o T2 você consegue ter a formação de T3 e T4. Então, basicamente, quando você pensa na relação de T4 e T3, 93% normalmente é gerado no formato de T4 e 7% gerado no formato de T3. E esse complexo aqui, ele fica guardadinho lá no seu coloide, lá no interior das suas células, na sua glândula da tireoide, esperando aí ele ser utilizado, ser chamado para conseguir executar a sua função. Então vamos supor que tenha tido um chamado, fala assim, olha, preciso do hormônio da tireoide. O que vai acontecer? Os lisossomos vão atuar nessa tireoglobulina, vai quebrar essa tireoglobulina e libertar o que tem dentro. Então, basicamente, o que tinha dentro? T1, T2, T3 e T4. O T3 e o T4, por um processo que nós conhecemos como exocitose, ou seja, é como se fosse ele fica numa vesícula que vai empurrando, empurrando, empurrando e joga para fora para cair na circulação, para ir aonde tem que ir, para ir onde foi chamado. E esse T1 e esse T2 é captado novamente pelas suas células foliculares para ser novamente reaproveitado. Então, basicamente, você tem a tireoide, que ela vai produzir T4 e T3, só que esse T4 que ela produziu, que é a maior parte, ele precisa ser convertido em T3 para exercer uma função muito mais metabolicamente ativa, 4 vezes mais potente. E quem faz essa conversão de T4 em T3 é uma enzima que nós conhecemos como deiodinase. E essa deiodinase ela está presente em diversos tecidos e órgãos, mas o local que tem a maior concentração dela, o órgão mais responsável pela conversão de T4 em T3, é o seu fígado. E quando você pensa em um bom funcionamento do seu fígado, também garante uma boa conversão de T4 em T3. E quando você pensa na deiodinase especificamente, ela é dependente também de alguns nutrientes, como selênio, zinco, magnésio e ferro. Ferro já citei para vocês, por exemplo, na tireoperoxidase. Selênio também citei para vocês, exercendo principalmente aquela força, aquela camada antioxidante para conseguir controlar aquele peróxido de hidrogênio que poderia estar descontrolado, por exemplo. Zinco e magnésio é novidade por hora. Então, isso aqui é necessário para garantir um bom substrato da deiodinase e auxiliar na conversão de T4 em T3 para o T3 exercer a função dele. Então, vamos imaginar que o indivíduo não tem a tireoide e, no caso em específico, usa o Puran T4 ou usa algum medicamento T4. Você está fornecendo T4 da mesma maneira que você ainda precisa converter ele em T3. Então, você vai ter ação das deiodinases. Então, independente de você utilizar um medicamento ou não, selênio, zinco, magnésio e ferro também são de extrema importância. Lembrando que o selênio, quando ele está deficiente, ele atrapalha na atividade da deiodinase. Mas quando ele está em excesso, ele também atrapalha. Então, cuidado com essa suplementação se não for necessário, tá bom? Então, não vai também se encher de castanha do Brasil, que é uma das maiores fontes de selênio, porque também você pode gerar uma intoxicação desse selênio e comprometer a saúde da sua tireoide. Então, basicamente,
Isso aqui é relacionado sobre a saúde tireoidiana, relacionado sobre os nutrientes envolvidos. E vamos mostrar aqui só um joguinho para ver se você realmente conseguiu entender mais ou menos a questão de TRH, TSH, T4 e T3 relacionados com exames de sangue. Quando você verifica uma boa saúde da sua tireoide, normalmente é pedido alguns exames, como o TSH ultrassensível, o T4 livre, o T3 livres. Tem, por exemplo, médicos, nutricionistas que pedem às vezes um T4 total, T3 reverso, fazem uma análise, que nem já citado no vídeo anteriormente, como anti-TPO, anti-TG, o TRAB, para a gente conseguir verificar se tem a presença de Hashimoto, se tem doença de Graves associado, mas normalmente os mais pedidos são esses três. E para você ter uma boa saúde tireoidiana, normalmente é sugerido níveis de TSH, tudo dentro do valor de referência, obviamente, mas o TSH abaixo de 3, o T4 livre normalmente acima de 1 e o T3 livre naquele mediana, na média mais ou menos. Então, se for de 0,2 a 0,4, mais ou menos em torno de 0,3, 0,35, tá bom? Então, vamos imaginar, para ver se você ficou craque e conseguiu entender, que sempre vai ter a resposta depois. Vamos imaginar que você pediu lá, fez uma prescrição de um exame de sangue para verificar a saúde da tireoide desse indivíduo, e você verificou que os níveis de TSH desse indivíduo está alto, mas você tem baixa T4 e baixa T3. O que esse paciente pode ter? Qual que é o quadro? Qual que é um diagnóstico? Eu, como nutricionista, não posso fazer diagnóstico. Se eu vejo um negócio desse aqui, eu fico quieto, encaminho para o médico, mas eu trabalho de uma maneira nutricional, mas na minha profissão não permite fazer diagnóstico. Mas aqui é um vídeo no YouTube, tá? Então, basicamente, o que esse paciente pode apresentar? Com alto TSH, baixo T4 e baixo T3 livre. Aqui, vamos tentar analisar. Você tem o seu hipotálamo que produz TRH. Aí você tem a sua hipófise que faz o estímulo de TSH. E essa hipófise vai até a sua tireoide para fazer a formação de T4 e T3. Então, o problema talvez esteja na sua tireoide aqui. Então, nesse caso, nós temos uma coisa que nós conhecemos como o hipotiroidismo. Qual que é o motivo desse hipotiroidismo? Diversos. Que nem eu citei, poderia ser simplesmente uma deficiência de ferro. E o ferro poderia, por exemplo, reduzir a atividade de TPO. Reduzindo a atividade de TPO, você, por exemplo, poderia ter uma menor combinação para gerar o T1, T2, T3 e T4. Ou pode ser uma falta de iodo, ou pode ser uma falta de magnésio, por exemplo, e por aí vai, tá bom? Magnésio talvez não, né? Porque magnésio, o T4 é mais envolvido com a deiodinase, então o T4 deveria estar normal, só que o T3 que deveria estar baixo. Então o problema não estava na formação e sim na conversão, tá bom? Aqui, outro exemplo, que a gente tem o TSH baixo, mas o seu T4 e o seu T3 estão altos. O que está acontecendo aqui? Porque normalmente quando está alto o seu T4 e o seu T3, tem um feedback lá no seu hipotálamo, hipófise, falando assim, olha, precisamos de menos T3 e T4 porque ele já está alto. Então você tem um feedback negativo, uma redução, para falar, tireoide, para de ficar produzindo T4 e T3. Só que ela tá a milhão, tá produzindo, tá produzindo. Ela não liga para isso. Nesse caso, você tem um hipertireoidismo. E nesse caso aqui, que você tem uma baixa TSH, baixa T4 e baixa T3. O que pode ser isso aqui? Se não está relacionado com alguma autoimunidade, tá bom? O que pode ser aqui? Baixo TSH, ou seja, você tem baixo T4, você tem baixo T3, e aí você está dando um feedback, mas a sua hipófise, por exemplo, está falando baixo. Então ela não está conversando com a sua tireoide. Então, às vezes, o problema não é na tireoide, porque ela está recebendo um sinal de assim, ó, para de produzir. Só que ela precisa produzir. Então, o problema aqui parece que está na sua hipófise, ela que está passando uma comunicação errada para a sua tireoide, reduzindo os níveis de T4 e T3, provocando um hipotireoidismo. Só que nesse caso, talvez a disfunção não seja na sua tireoide. Talvez nesse caso, a disfunção seja na sua hipófise. Então, aqui é só alguns exemplos, né? Eu poderia ficar aqui brincando o dia inteiro mostrando diversas relações. Eu espero que vocês tenham entendido as relações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar. E até o próximo vídeo.